O nome de Max Verstappen já se tornou sinônimo de excelência na Fórmula 1, mas por trás das vitórias e dos títulos, há um lado mais delicado que poucos conhecem. Recentemente, o bicampeão mundial se envolveu em uma polêmica com a Federação Internacional de Automobilismo, durante o Grande Prêmio de Singapura, que trouxe à tona uma ameaça que muitos pensavam ser blefe, sua possível saída antecipada da Fórmula 1. Verstappen, conhecido por seu temperamento explosivo e declarações sinceras, foi punido por usar uma linguagem considerada ofensiva ao descrever o comportamento do seu carro. A punição, imposta pela FIA, reacendeu um debate antigo sobre os limites do que pode ou não ser dito em público pelos pilotos. Além disso, essa situação fez com que Verstappen revelasse seu crescente descontentamento com as pressões que vem enfrentando, levantando a possibilidade real de se afastar do esporte que domina. Helmut Marko, conselheiro da Red Bull e uma figura central no desenvolvimento da carreira de Verstappen, acredita que as ameaças de seu pupilo não devem ser vistas como simples palavras ditas no calor do momento. Para Marko, o desconforto de Verstappen com a maneira como o esporte tem sido administrado é real, e pode sim levá-lo a abandonar a Fórmula 1 antes do que se imagina. Esse cenário assusta tanto a equipe quanto os fãs, já que Max, com apenas 26 anos, está no auge de sua forma e tem potencial para continuar quebrando recordes. A questão, no entanto, é até que ponto o piloto holandês está disposto a continuar tolerando as regras e regulamentos que, em sua visão, estão estragando sua diversão na categoria. Durante o fim de semana do GP de Singapura, Verstappen fez um protesto silencioso, recusando-se a responder às perguntas da FIA de maneira completa e optando por realizar suas próprias conferências de imprensa, à parte das oficiais. Essa atitude foi uma forma de contestar o que ele considera ser uma fiscalização excessiva sobre suas palavras e comportamentos. Para Max, a Fórmula 1 deve ser um lugar onde ele possa competir e se divertir, mas as recentes ações da FIA parecem estar minando esse prazer. Diante desse cenário, a pergunta que muitos se fazem é: será que a Fórmula 1 está prestes a perder seu maior talento da atualidade? A polêmica começou quando, durante uma entrevista coletiva oficial da FIA em Singapura, Max Verstappen usou a palavra merda para descrever o comportamento de seu carro nas condições desafiadoras da pista. Embora o comentário tenha sido direcionado ao desempenho do carro, a FIA decidiu agir, punindo o piloto com um serviço comunitário, uma medida que visa reforçar o novo código de conduta imposto pela federação, que pretende limitar o uso de linguagem considerada ofensiva nas transmissões ao vivo. Essa ação faz parte de uma campanha liderada por Mohammed Ben Sulayem, presidente da FIA, que tem como objetivo tornar as comunicações mais limpas para o público televisivo, especialmente em um esporte com uma audiência tão global. No entanto, a punição não foi bem recebida por Verstappen, que se sentiu injustiçado. Para ele, suas palavras não foram direcionadas a nenhuma pessoa em particular, mas apenas a um objeto inanimado, o carro. Além disso, Max é conhecido por sua maneira direta de falar, algo que muitos fãs apreciam, pois traz autenticidade às suas declarações. Essa honestidade, no entanto, parece estar em desacordo com as diretrizes cada vez mais rígidas da FIA. A resposta do piloto foi imediata. Ao longo do restante do fim de semana, Verstappen passou a dar respostas curtas e evasivas nas coletivas oficiais, protestando contra o que considerou ser uma medida exagerada por parte da FIA. O desconforto de Verstappen com a situação não é novo. Há algum tempo, o piloto holandês vem expressando seu descontentamento com a crescente burocracia e as regulamentações dentro da Fórmula 1. Para ele, o esporte, que deveria ser um palco de competição intensa e diversão, está se tornando um fardo devido às inúmeras regras e limitações impostas pela federação. Ao longo da temporada, Max já havia comentado que não estava mais se divertindo como antes e que após alcançar tantas conquistas, a Fórmula 1 estava deixando de ser atraente. Se você tem que lidar com todas essas coisas bobas, para mim não há sentido em continuar, afirmou o piloto, reforçando a seriedade de sua ameaça. Helmut Marko, sempre atento às nuances emocionais e profissionais de Verstappen, foi um dos primeiros a soar o alarme. Em uma entrevista exclusiva, Marko deixou claro que Max não está apenas blefando. Ele não está brincando, disse o conselheiro da Red Bull. Quando Max diz que está cansado disso e que pode sair, ele está falando sério. Ele já conquistou muito, e para ele, o mais importante é se divertir. Se isso for estragado, ele não hesitará em ir embora. As palavras de Marko ecoam uma preocupação real dentro da Red Bull, uma equipe que investiu anos no desenvolvimento de Verstappen e que agora corre o risco de perdê-lo se as coisas não mudarem. A questão da linguagem usada pelos pilotos é apenas a ponta do iceberg em um debate mais amplo sobre a direção que a Fórmula 1 está tomando. Muitos fãs e especialistas acreditam que a FIA está sendo excessivamente rigorosa em algumas áreas, enquanto negligencia outras questões mais importantes, como o comportamento inconsistente dos comissários em incidente de corrida. A punição a Verstappen por seu uso de palavrões parece especialmente contraditória
vitória quando se considera o sucesso de figuras como Günther Steiner, chefe da equipe Haas, que se tornou uma estrela no documentário Drive to Survive da Netflix, em parte devido ao seu uso frequente de palavrões. Essa aparente dupla moral tem gerado críticas dentro e fora do paddock. Max Verstappen não está sozinho em sua frustração. Outros pilotos também têm manifestado insatisfação com o aumento das regras que, segundo eles, estão transformando a Fórmula 1 em um ambiente mais rígido e menos espontâneo. O próprio fato de que Verstappen conseguiu o apoio de alguns de seus colegas de grid indica que há um sentimento crescente de que algo precisa mudar. A Grand Prix Drivers, a organização que representa os pilotos, já sinalizou que discutirá essas preocupações em uma reunião com a FIA e representantes da Fórmula 1, agendada para ocorrer antes do Grande Prêmio dos Estados Unidos em Austin. Para Verstappen, a questão vai além de uma simples punição. Ele sente que a atmosfera dentro da Fórmula 1 está mudando de uma forma que não condiz mais com seus valores pessoais. Desde muito jovem, Max foi conhecido por sua determinação, sua paixão pela competição e sua busca incessante pela vitória. No entanto, com o passar dos anos e o acúmulo de títulos e recordes, ele parece estar em uma encruzilhada, onde a pressão e as regras começam a tirar o brilho daquilo que ele mais ama fazer: correr. É ótimo ganhar e ter sucesso, mas depois de um tempo, você quer apenas se divertir também, disse o piloto, deixando claro que não está disposto a sacrificar sua felicidade em nome de mais vitórias. O debate sobre o futuro de Verstappen na Fórmula 1 não é apenas uma questão esportiva, mas também de princípios. Para muitos, a saída de Max seria um golpe devastador para a categoria, que perderia não apenas um dos seus maiores talentos, mas também uma figura que trouxe um ar de autenticidade e paixão ao grid. A possibilidade de que o esporte esteja forçando um dos seus maiores ícones a sair levanta questões sobre o equilíbrio entre disciplina e liberdade dentro da Fórmula 1. Afinal, até que ponto a FIA pode impor regras sem sufocar a essência competitiva e a individualidade dos pilotos? O futuro de Max Verstappen na Fórmula 1 está longe de ser certo. Enquanto ele continua a colecionar títulos e vitórias, o descontentamento crescente com a administração do esporte coloca uma nuvem de incerteza sobre o que está por vir. Para a Red Bull, manter Max motivado e feliz será uma prioridade, mas também depende da FIA e da Fórmula 1 como um todo encontrar um equilíbrio que permita aos pilotos se expressarem sem medo de punições desproporcionais. Se essa questão não for resolvida, a ameaça de Verstappen de deixar o esporte pode se tornar uma realidade mais cedo do que se imagina. A situação envolvendo Max Verstappen e a FIA ressalta um ponto crítico na Fórmula 1 atual: a necessidade de equilibrar regras rígidas com a manutenção do espírito competitivo e livre do esporte. A ameaça de Verstappen de se afastar da categoria é um sinal de que até os maiores campeões têm um limite de tolerância para as crescentes restrições impostas pela administração do esporte. Helmut Marko e a Red Bull sabem que a felicidade de Max é tão importante quanto seu desempenho, e a equipe fará de tudo para mantê-lo motivado. No entanto, a verdadeira questão está nas mãos da FIA e dos responsáveis pela Fórmula 1. Se não houver um ajuste nas regras e na maneira como o esporte é conduzido, a Fórmula 1 pode estar prestes a perder um dos seus maiores talentos. Algo que seria um golpe tanto para o esporte quanto para os fãs que adoram a autenticidade e a paixão de Max Verstappen.